Hoje temos na Rádio Nova Antena a Maria Paes, que o pai chama ainda de menina, mas que ela já tem 16 anos, portanto já é quase uma senhora. Olá Maria, bem-vinda à Rádio Nova Antena e é um prazer receber a Maria e o pai para estarmos aqui a falar de uma modalidade desportiva que nunca foi abordada aqui na rádio, que é, por um lado, danças de salão, danças desportivas. Eu, daqui a bocado, já peço para me explicares um pouco se há alguma diferença nisso. A Maria começou a dançar muito nova, Exato. com 3 anos. Como é Exato. que tudo começou? Eu quando era mais pequenina, a minha mãe tinha uma amiga que era professora e ela ofereceu-me um maiô de balé e eu comecei a gostar da dança. A minha mãe não me inscreveu logo no balé, mas eu decidi ir para a dança contemporânea no Castelo, que era com a Pia, que é a ex-mulher do Rui Horta. E a partir daí comecei a ganhar gosto pela dança e isso tudo. E passado um ano a mãe decidiu meter-me no balé e então foi aí que eu comecei mesmo a ganhar paixão por ele. Ainda tens memórias desses primeiros tempos? Tenho assim umas raras memórias do castelo e de estar lá com outras raparigas, que inclusive lembro de algumas que lá andavam comigo, mas já são muito pouquinhas, era muito novinha. O que é certo é que está no teu ADN, no teu sangue, o gostar da dança. Sim, acho que sim. Eu sei que a mãe, entre aspas, te empurrou um bocadinho Sim. para esta área. E o que é que te fez ficar? Eu via muita gente a dançar e depois a minha prima também começou a dançar muito. Não era bem novinha, mas quando eu nasci ela, passados uns anos, começou a dançar e eu via a dançar e também queria. Só que depois vi o balé e era por aquilo que eu queria, era aquilo que eu queria seguir, era daquilo que eu gostava. E então fui experimentando vários tipos de dança para ver aquele que eu me encaixava mais e fui gostando de tudo e fui fazendo tudo e então... Vamos falar um pouco então do teu percurso. Começaste na dança contemporânea com a professora Pia Kramer, quando tinhas apenas Sim. 3 anos. Depois foste para a Escola de Balé da Câmara Municipal de Montemor Novo, Exato. onde está um ícone aqui do balé no Alentejo, que é a Amélia Mendonça. Também é célebre pelos seus gritos fortes, mas que é, de facto, uma pessoa com um papel muito forte e importantíssimo, incontornável, no balé no Alentejo, no distrito de Évora. Do que é que te recordas da Escola de Balé, onde estiveste 9 anos? É que 9 anos em 16 é muito tempo. Pois é. Quando eu fui para lá porque gostava muito de dançar e lembro-me de ver espetáculos de balé e adorava. Inclusive os meus pais levavam-me a muitos bailados em Lisboa e eu via que era aquilo que eu queria fazer. E quando eu lá cheguei e vi as outras raparigas e comecei a aprender, comecei a ganhar um gosto enorme. E se calhar muitas das bases que eu tenho hoje é graças ao balé com a Amélia. É uns gritinhos, se calhar, mas... É o rigor também. Exato. Não é? Ela quer que tudo corra bem. Temos de fazer as coisas muito certinhas, ela puxa muito por nós e se calhar é graças a ela que eu tenho a postura, que levo agora para as danças de salão. O balé dá-nos várias bases e foi graças a isso que eu também levei para outro tipo de coisas. Ou seja, esse contexto do balé deu-te também e reforçou-te também com algumas bases que hoje em dia tens para as danças de salão. Exato. No balé, o que é que era mais difícil? É que eu olho para o balé e vejo elas a fazerem as pontas e aquelas coreografias todas e acho aquilo tão complicado e tão difícil. O que é mais complicado? Ao longo dos tempos, quando nós começamos, achamos tudo muito complicado, né? Como é óbvio, mas ao longo do tempo vamos nos apercebendo que as coisas são cada vez mais fáceis de fazer, porque ganhamos mais elasticidade ou ganhamos mais rigor a fazer as coisas, mas... Complicado é se calhar quando chegamos à fase em que somos mais velhas e começamos a fazer pontas. Mas eu não fiz, por isso não sei. Portanto, nunca fizeste pontas? Não. Foi quando eu comecei a descobrir as danças de salão e como eram em vendas novas. Depois também tenho a escola, tinha que se calhar optar por alguma coisa, não é? E foste por outro caminho. Exato. Entretanto, enquanto estavas no balé, o balé tem aqueles espetáculos que ficam sempre na memória. Exato. Tens algum que ficou na tua memória? Tenho. Um dos meus bailados favoritos é o Lago dos Cisnes e houve um ano em que nós fizemos um espetáculo que era acerca de vários compositores clássicos e eu lembro-me de fazer o Lago dos Cisnes e talvez seja a memória que eu mais tenho dos espetáculos, porque foi o meu espetáculo favorito, com certeza. E depois, tal como as danças de salão, tem o vestuário. Exato. Que enche também o olho, não é? Claro que sim, os tutus, os maiôs, é tudo muito bonito. É uma menina.
Pronto, ela adora estas coisas. Mas com 7 anos, enquanto estavas no balé, também descobriste e deste os primeiros passos no hip-hop com uma professora que certamente tem uma bagagem tremenda, que é a professora Rita Spider, que é bailarina do grupo Cirque du Soleil. Como é que também o hip-hop entrou na tua vida? A minha prima, como eu já tinha dito, ela começou a dançar cá em Montemor com o Zinco, que era um professor que cá dava aulas, e ela começou com o hip-hop e eu começava a ver a minha prima e como eu queria explorar outros tipos de dança, decidi inscrever-me no hip-hop, só que entretanto o tal professor que cá dava aulas acabou por ir-se embora e deixou cá dar aulas. Entretanto, houve numa escola que aí havia de música, abriu hip-hop com essa tal professora. Os meus pais decidiram me inscrever e eu comecei a ganhar o gostinho por esses estilos de dança e comecei a fazer. A escola é a Ensemble Montemor, salvo erro? Não, era a Music Class, na altura que eu tive aulas com a Rita Spider. Na Ensemble foi mais tarde, quando eu fui ter aulas com a Molly. Com a Molly Cantanhede. É que o hip-hop não tem nada a ver com o bailado. Os opostos atraem-te? Talvez, talvez. Era, o balé dava-me técnica, dava-me postura e dava-me outro tipo de formas de eu usar na dança. Enquanto o hip-hop era mais relaxado, era uma forma mais para descontrair e se calhar eu gostava desse tipo de balanço, do equilíbrio que existia entre o balé e o hip-hop. E também da junção, porque depois juntar os dois era muito giro. E a própria música que serve Exato. de banda sonora a cada um deles também é muito Totalmente diferente. diferente. Com qual te identificas mais? Se calhar eu não me identificava tanto só com o balé, só com o hip-hop, se calhar era conjunção das duas. Eu nunca me tive virada mais para o lado do hip-hop ou mais para o lado do balé, porque eu sempre gostei de conjugar as duas, porque era no centro que eu gostava. No hip-hop também participaste em várias apresentações, atuações. Quais é que te ficam na memória? Do hip-hop, talvez a primeira vez que atuei na Ensemble, porque nunca tinha dançado. Com os VID. Exato. Very Important Dancers. Exato. Nunca tinha dançado hip-hop para a frente de tanta gente e lembro-me que gostei tanto daquilo, quis continuar e inclusive eu no grupo andava só com raparigas mais velhas, era tudo 16, 17, eu tinha 10, 8, não sei bem que idade é que eu tinha, mas eu lembro-me que era entusiasmante ver que eu era ali pequenina no meio delas todas e gostava de fazer aquilo. E também tiveste aulas em Évora, ou participaste também em atuações com a associação Qualquer Um Dança, onde a Molly também estava. Exato, a Molly fazia parte de um grupo que era o Zen Dance, que faziam parte dessa associação e quando criou os VID transformou-os também para levar para Évora e fazer parte dessa associação. Então muitas atuações que nós tínhamos eram relacionadas com essa associação. E aliás, já este ano, aqui, o teu pai escreveu-me aqui tudinho, é um espetáculo, o Pedro Paes. Este ano, entre dezenas de participantes do distrito de Évora, conseguiram ficar entre os 15 melhores candidatos nas audições para a Mega Crew Temple de Évora. Portanto, ou seja, temos aqui qualidade também. Sim, acho que sim. Esse grupo consistia na junção de vários grupos da Associação Qualquer Um Dança que pretendia levar essa mega crew a competições nacionais ou internacionais inclusive e pretendia levar um nível também, porque muita gente agora está a desistir deste tipo de danças para se focar em outros tipos de coisas e então esse grupo foi uma forma de entusiasmar as pessoas e levá-las a querer participar na dança ou na associação. Disseste que o balé te trouxe a postura, a técnica, que também te deu frutos para aquilo que hoje tens, e o hip-hop, o que é que te trouxe? Trouxe-me forma de estar mais relaxada a dançar, não me preocupar quando estou a dançar, gostar daquilo que estou a fazer, tal como o balé, não é? Como é óbvio, mas no balé tinha que estar mais focada, porque se eu me enganasse era muito complicado, não é? Como é óbvio. No hip-hop era uma forma mais de estar ali descontraída, fazer as coisas à minha maneira e trouxe-me isso. E tu és uma miúda que fica muito nervosa quando tem atuações ou já consegues, através desta exposição de apresentações ao público, também ganhar essa motivação, esse estado mais tranquilo? O que eu me lembro, a minha primeira atuação foi muito pequenina, ainda foi com a Pia, e eu não me lembro bem se estava nervosa ou se não estava. Se calhar a mãe e o pai estavam mais. Exato, se calhar. Mas nunca tive nervosa quando havia atuações ou algo do género. Sempre fui muito tranquila. Isso é muito bom. Exato. E na escola também és muito tranquila? Sim, mais ou menos.
Claro. Eu vou ligar à tua professora de matemática a perceber se de facto és tranquila ou não. O que é que achas? Sou tranquila, mas também sou bastante preocupada. Como é que vai a escola? Vai bem, é um ano complicado, mas... Estás no 11º ano na área de ciências. O que é que te levou para a área de ciências? Eu nunca tive bem a certeza do que é que queria fazer, sempre pensei que fosse algo relacionado com a dança ou outro tipo de coisas, mas quando pensava em mim no futuro, via-me ou ser bailarina ou então fazer algo relacionado com saúde, ou mesmo que não fosse a dançar, que me pudesse relacionar com eles de alguma forma. Então pensei, ciências é a forma que me vai levar lá. Por exemplo, ou nutricionista que trata muitas equipas de dança, ou por exemplo... Querias algo que combinasse os teus Exato. dois mundos preferidos. Exato. Muito bem. E o pai dizia que tu tinhas um jeito enorme para coreógrafa. Sim, acho que sim. Pronto, durante alguns anos, acabei este ano porque tenho a escola e tenho a dança salão e é um pouco complicado. Não é fácil conjugar tudo. Exato. Acabei por desistir de um grupo da dança que eu tinha, que era coreógrafa. Foi uma coisa que me deixou um bocadinho de pena porque eu gostava muito daquilo, mas pronto, acontece. Né? Que é na escola. Exato. Onde a professora Nelsa tinha tanto respeito por ti e confiança em ti que deixava-te encarregue de o grupo de miúdas da dança desportiva da escola, não é? Exato, porque eu comecei quando estava no 5º ano e na altura haviam raparigas mais velhas e então elas é que mandavam naquilo e eu estava mais para trás, mas conforme os anos elas foram acabando por desistir e eu fui-me mantendo e a professora acabou por ganhar uma confiança em mim, se calhar porque eu era a única pessoa que estava lá fixa, não saía e como tinha uma grande paixão por a dança, tal como a professora, apesar de tudo, a professora confiava em mim e eu confiava na professora e inclusive a professora deixava-me treinar as raparigas e então funcionava assim. E se calhar via em ti aquela responsabilidade que é necessário ter, não é? Exato. E elas faziam tudo o que tu mandavas ou às vezes era complicado? Eu não mandava muito, eu era mais de ensinar as coreografias, organizar o grupo, a professora estava lá para mandar, a professora é a professora, como é óbvio, eu não era a professora, mas estava encarregue de tomar conta das coreografias e delas em si, mas nunca foram de não cumprir ordens, assim dizer. E como é que imaginavas as coreografias? Se calhar ouvindo uma música ou ganhando inspiração a partir de outros grupos. Nunca foi a ver o teu pai a dançar? Não, não. Já viste muitas atuações do teu pai? Já. É que ele dança muito bem, não dança? Sim, desenrasca-se. A tua mãe diz que um dos pés nunca mais foi o mesmo. Sim, é capaz, mas o pai desenrasca-se. Obviamente estou a brincar. No meio disto tudo, como estavas a dizer, tiveste, devido também àquilo que é, infelizmente hoje em dia, uma carga tremenda em termos de horários, de currículo da escola, tiveste de ir também abandonando um bocadinho Exato. aquilo que ias fazendo. No caso também foi o hip-hop, mas porque também, entretanto, surgiu aí a questão das danças de salão pelas quais te apaixonaste. Como é que surgiu essa paixão? Nós costumamos ir várias vezes a um sarau em Vendas Novas, que realiza todos os anos, e há volta de 2 anos atrás nós fomos vê-lo e por acaso vimos um grupo de danças de salão e eu nunca tinha visto nestas zonas. Gostei de os ver e perguntei, olha pai, mãe, eu gostava de fazer, será que podíamos ir ver? E também houve um professor, que é amigo do pai, que me convidou para ir assistir uma aula, então eu fui e gostei e decidi entrar, mas infelizmente não tinha par, então comecei a dançar com um grupo de raparigas que lá estavam também sem par. Isto é sempre assim, já nos bailes é a mesma coisa. Exato. Não há rapazes, pá. Não. Opa. Portanto, há cerca de 2 anos foste a esse sarau desportivo organizado pela Câmara Municipal de Vendas Novas, olhaste para aquele grupo de danças de salão da Casa do Benfica de Vendas Novas, apaixonaste, foste ver, foste experimentar, também foste convidada para isso e começaste a dançar. Primeiro sozinha. Tiveste 1 ano a dançar sozinha. Sim, 1 ano com... Era um grupo de raparigas que agora estão a formar uma nova categoria nas danças de salão que se chama All Girls, que é grupos de raparigas que infelizmente não conseguem arranjar rapazes para dançar e que fazem um tipo de competição, só elas. E então comecei a dançar com 3, 4 raparigas e começámos a fazer esse tal grupo, só que depois apareceu o Gonçalo e eu passei a dançar com par. Já vamos falar do Gonçalo, que também tem aqui um papel importante, sobretudo aqui em 2018. O que é que te entusiasmou mais
nas danças de salão? Talvez porque eu achasse que fosse a junção do balé com o hip-hop. Precisava da técnica, precisava da postura, mas também era uma forma de eu estar ali a relaxar e ser eu própria. Eram estilos diferentes e eu gostei dessa parte, de experimentar uma coisa nova. Nunca tinha feito. Um ano a dançar sem par é a mesma coisa do que ir a uma festa sem par ou não? Exato. É complicado. É complicado, porque se nós tivermos um par, temos um apoio. Se não tivermos, é muito complicado dançar. Portanto, depois surgiu o Gonçalo, que é um rapaz de vendas novas. Como é que se conseguiu conjugar aquilo que era uma necessidade tua, que era ter um par, essa ambição também de poder dançar com um par, e o Gonçalo, que penso que já tinha estado nas danças de salão, entretanto tinha saído. Como é que se conseguiu convencer o Gonçalo? Meu amigo, temos aqui esta rapariga lindíssima, a precisar de um par, portanto tens de voltar. Como é que foi isso? Como é que o convenceram? Foi assim, o pai é muito amigo dos pais dele e então ele foi lá fazer uma festa a vendas novas. E o pai, por acaso, disse assim, então o Gonçalo não quer ir fazer danças de salão? E os pais comentaram que ele já tinha feito danças de salão e então levaram o Gonçalo para dançar comigo. A gente deu-se muito bem e então ficámos juntos e a partir de então começámos a dançar e competições e isso tudo. E o que é certo é que entre vocês, que não se conheciam, surgiu uma cumplicidade e uma química muito bonita. Sim, é verdade. Eu conhecia o Gonçalo, mas éramos muito novinhos e nem me lembro do Gonçalo. Mas o Gonçalo é muito engraçado, leva as coisas tudo muito na descontra. E então nós ficámos muito bem juntos e tornámos uma amizade muito boa. Inclusive é mais uma irmandade. Somos muito ligados um ao outro. E então se calhar a dança também se tornou mais fácil por causa disso. Como somos tão amigos, já é mais fácil dançar, já é muito leve. É também uma pessoa que se calhar confidencias algumas coisas. Sim, é um grande amigo meu, é quase meu irmão. E como é que são os ensaios? É que isto tudo, temos as apresentações, mas para chegar lá temos de ensaiar. Como é que são os ensaios? Então ensaiamos 2 vezes por semana. É um treino muito intensivo porque no início nós tínhamos uma professora, mas ela infelizmente por causas de trabalho teve-se que sair. E então foram 2 professores, é a Cláudia Jesus e o Miguel Nabeto, que são, inclusive, já foram campeões mundiais. Começaram-nos a dar aulas e então começaram a investir muito em nós porque acharam que nós tínhamos muitas capacidades. E então começaram a investir muito em nós e começaram a insistir muito em nós, que era para nós tornar-nos bons bailarinos e os treinos são muito forçados, que é para o sermos. Ou seja, sais ali, parece uma velhinha? Quase. Saio muito cansada e às vezes venho diretamente de Montemor, vou logo para lá, nem paro em casa. Isso é uma gestão familiar, se calhar, muito complicada. Como é que se conjuga tudo? É fácil porque os pais ajudam muito e então só para eles me ajudarem muito já é muito mais fácil. Eu agora introduzi aqui nesta conversa uma pessoa que esteve aqui embevecida a ver a filha a falar, Pedro Paes, que a gente conhece todos nós de vários momentos de espetáculo por aí. Pedro Paes Karaoke. Olá, Paulo, tudo bem? Obrigado por teres vindo com a Maria. Obrigado nós. Eu como pai, quando nós olhamos para os nossos filhos, obviamente ficamos embevecidos e a Maria vinha um bocadinho nervosa, mas aqui descontraiu e falou daquilo que ela gosta tanto, mas eu reparei, os próprios pais foram transmitindo o gosto que os pais têm pela dança, levando-a aos espetáculos, fazendo com que ela vivesse este mundo e depois dando e contribuindo para que ela pudesse ter acesso a este mundo, a transportá-la para vendas novas. Acredito que isto, para ela é fácil, mas certamente às vezes não é tão fácil de conjugar. Como é que é também a gestão familiar e como é que é acompanhar a Maria? É assim, Paulo, tu és pai, tu também sabes, sabes bem como é que é. Nós por eles fazemos tudo o que for necessário e aquilo que mesmo não esteja ao nosso alcance nós tentamos ao máximo tudo fazer. A Maria desde pequenina, desde 1 ano, 2 anos, demonstrou sempre um grande gosto pela dança. Ela dançava lá em casa e então desde que ganhou aquele fatinho de balé que a professora Antónia deu, vimos logo que realmente era ali. No desenrolar destes anos todos, e acho que nesses últimos 2 anos é um pouco mais difícil conseguir conjugar tudo, mas nós tentamos fazer um esforço máximo para que ela cumpra os sonhos dela, não é? E nós estamos cá para isso, nós não estamos cá para nada, nós nem sequer podemos subjugar aquilo que nós fazemos, não é? Mas fazemos com gosto, é isso, é o que eu te posso dizer, resumindo tudo, fazemos o com gosto, fazemos grandes sacrifícios, é verdade,
Mas estes sacrifícios depois compensam, porque depois estamos completamente babados. É mesmo este o termo, não é mais nada. Porque depois acabamos completamente babados numa cadeira de uma bancada qualquer a vê-la dançar. E isso compensa muito, e é muito confortante nós vermos isso. E vemos os resultados então. Este percurso que já vai com 13 anos, mais ou menos, ela começou com 3, já vai com 16 anos. Qual foi o espetáculo até hoje que não conseguiste controlar a baba, as lágrimas? Paulo, houve assim algum... Vou-te recuar 14 anos. O primeiro espetáculo que ela fez com a Pia era já uma miúda tão compenetrada, com apenas 4 aninhos de idade, naquilo que faziam. Se a mandavam para a esquerda, ela dançava para a esquerda, mas não falhava nada. E então o espetáculo da Black Box, lá em baixo, quando eles abriram a Black Box, ela a dançar, a coisa mais pequenina que lá andava no meio daquela gente todas, era ela. E então chega um determinado espetáculo em que, eu já não me recordo bem, mas sei que eles eram tipo um determinado local, e ela foi, mas foi a única que foi, e começou a dizer à Pia: mas era para aqui. E ela deu, e a Pia deu razão, porque o ensaiado era para aquele lado, tudo para aquele lado. E ela ficou toda contente, porque era para aquele lado. Acho que foi o primeiro espetáculo que foi o que nos mais babou e nos fez ver, sim senhor, é isto que ela quer, vamos por esta vertente. E desde aí foi todo esse desenrolar que vocês têm estado a falar. Na tua opinião, o que é que a dança tem também trazido, não só à família, mas sobretudo à Maria? À Maria, acho que esta noção de responsabilidade, esta noção grande que ela tem de responsabilidade e criatividade. Acho que a música desenvolveu, a dança e a música desenvolveu muito nesse aspecto. E a tua esposa? Tu já falaste na tua imensa baba que foi sendo destilada ao longo dos anos. A tua esposa, como é que vive isto? É a agente artística dela. A agente artística? É a agente artística dela. A mãe move montanhas para o que for preciso. Um vestido, sim senhor, vamos embora para o vestido. Vamos arranjar um vestido. A costureira da Maria neste momento é do fogueteiro. E a mãe consegue mover montanhas, e acho que no nosso núcleo familiar é a pessoa que mais aposta no futuro da Maria. De facto, é tão bom ver esse querer, essa vontade, essa paixão, esse amor que existe, que leva a que a Maria vá concretizando também os seus passos e os seus sonhos. Exatamente. Como pai, é que eu estive agora a apresentar um espetáculo da Sérgio Moura há pouco tempo, em que vi a Maria a dançar. Epá, aqueles vestidos para um pai, aquilo é relativamente pouco vestido, quer dizer, aquilo é pouco vestido, não é? Paulo. Não, aquilo não é nada. Aquilo não é nada. Tivemos no sábado passado, no último 7º circuito, em que ao mesmo tempo também foi o grande campeonato do mundo das 10 danças, tínhamos lá vestidos muito mais curtinhos. Muito, muito mesmo. E saltos enormes. Como é que o pai olha para a filha e vê aquilo tão destapadinho, quer dizer? Eles fazem por gosto, a gente tem que ser assim. Hoje, nos dias em cor, já não podemos ser assim. Tão retrógradas, Paulo. Não, mas sentimos ciúmes. Nós, homens, sentimos ciúmes das nossas filhas andarem ali tão expostas. Ela de facto é uma menina, uma miúda lindíssima. Voltando à Maria. Maria, isto, desde que o Gonçalo entrou na tua vida, as coisas também foram ganhando pernas e foram ganhando também novos passos, novos desafios. O teu pai estava aqui a falar que muito recentemente estiveram na 7ª prova do circuito nacional, onde ficaram em 2º lugar, o que significa que vocês já estão num patamar de qualidade muito alto, ou seja, isto está a subir de responsabilidade e também de motivação para vocês. Como é que tem sido também? Nós, quando começámos as competições em si, nós começámos com lugares muito, muito baixos, não estávamos muito preparados ainda, mas quando começámos com estes novos professores, nós começámos a aumentar a nossa qualidade de dança, e quando nos apercebemos que éramos capazes de fazer melhor, nós fomos começando a investir mais, e agora sabemos que temos um 2º lugar nacional, só podemos crescer mais, e isso chegar ao primeiro, e isso tudo, e então é uma grande responsabilidade. E o facto de se terem federado na Federação Portuguesa de Dança Desportiva e terem começado a participar nos regionais de Setúbal, no Circuito Nacional e na Taça de Portugal, trouxe também
essa motivação para, se calhar, os treinos. Exato. Sabermos que temos que ir a competições e que temos que mostrar o nosso valor, nós temos que investir muito, temos que trabalhar muito e temos que melhorar os passos, a nossa postura, tudo. Tu estás numa modalidade específica das danças de salão, Sim. não é? Fala um pouco disso, estás na modalidade de latinas. Sim, então, as danças esportivas, ou danças de salão, divide-se em standard ou latinas. Latinas é samba, rumba, jive e cha-cha-cha. E enquanto standard são valsa vienense, valsa inglesa, tango, pronto, são estilos de dança mais clássicos, talvez. Enquanto as latinas são estilos de dança mais mexidos. Normalmente é por este estilo que as pessoas começam, porque é bastante mais fácil em relação às standard. Mas, portanto, gostas também de coisas mais animadas. Sim, mas em breve espero também passar às standard. Ou seja, para já estás nas latinas e brevemente estás a trabalhar para alcançar as danças standard. São um pouco mais conservadoras. Exato. E em termos de técnica, são muito diferentes? Sim, são bastante diferentes. Enquanto nas danças latinas temos que nos mexer muito mais, temos que mostrar muito mais, não é corpo, mas muito mais movimento. Nas clássicas é tudo mais rigoroso, tem que ser cabeça para aqui, braço para aqui, não pode sair nada do sítio. Latinas é mais solto, é como o hip hop e o balé. Standard é mais rígido e mais técnica e as latinas é mais divertimento e aproveitar o momento. Nós começámos esta conversa a falar na dança desportiva e nas danças de salão. Chegou a altura de então te perguntar, sim, aqui há alguma diferença? Não, danças de salão como é que eu hei de explicar? É o uso que nós damos no dia-a-dia, mas não é o verdadeiro. Danças desportivas é como se chama a categoria. Posso explicar, Paulo? Força! Essa é essa história. Ela ainda não estudou essa parte. As danças de salão em Portugal começaram a ser metidas pela famosa e antiga alunos da Polo. E o salão era onde eles mostravam aquilo que eles sabem fazer. Daí os danças de salão. Mas chegou um momento e uma dimensão tal em que eles tiveram que passar a federar isto e tiveram que integrar isto em algum lado. E então integraram as danças de salão nas danças esportivas. E daí agora ser designado por danças esportivas, mas o nome, entre aspas, é as danças de salão. Digamos, uma competição daquilo que foi surgindo. Exato. Alcançaste um segundo lugar na última Taça Nacional em Salvaterra de Magos, alcançaste um segundo lugar em Vila Nova de Famalicão na 7ª prova do Circuito Nacional, ainda tens mais 2 provas até ao final do ano. A 17 de novembro em Setúbal, a final do Regional de Setúbal, a 24 de dezembro no entroncamento, a final da Taça de Portugal 2018. Que expectativas tens? Até agora alcançaste 2 segundos lugares nestas 2 competições que referi e agora estas 2. Que expectativas existem? Aqui também é uma questão, se calhar, de sorte, porque muitas vezes nós somos avaliados por juízes diferentes. Por exemplo, nesta última competição foram juízes internacionais, pessoas que vieram do Japão, Bélgica, Alemanha e deram esse segundo lugar. Mas na próxima competição já pode ser juízes portugueses e eles podem não concordar com a mesma coisa e podem me dar, por exemplo, um 3º ou um 4º lugar. Mas eu vou-me esforçar para alcançar esse segundo lugar, mas nestes casos em competições portuguesas tudo depende dos juízes e da forma como eles vão gostar. E há vídeo-árbitro ou não? Não, aqui não há vídeo-árbitro. Se tem de haver, pá. Não, aqui não há vídeo-árbitro. E qual é o ambiente entre os pares em competição? É um ambiente às vezes saudável, descontraído, ou às vezes a coisa também escalda um bocadinho? Eu acho que não é muito competitivo. No início eu não conhecia ninguém, achava que era um pouco mais, mas agora já tenho muitos amigos lá, grandes amigos, e inclusive do meu escalão que competem comigo e não há competição nenhuma, são todos muito simpáticos, mesmo em pista estamos sempre a sorrir uns para os outros. Eu acho que não é tudo muito saudável, não há rivalidade quase nenhuma. Ou seja, ficam felizes com a Exato. felicidade dos outros também. Exato. Epá, isso é espetacular. É, aliás, incomum. Normalmente as pessoas ficam felizes com a infelicidade dos outros. Exato. Existe algum sonho que gostasses de cumprir a dançar? A dançar, talvez
talvez pudesse ser ir ao campeonato mundial. Ou seja, ir além fronteiras. Exato. Os meus professores já alcançaram o primeiro lugar em Inglaterra há uns anos atrás e eu gostava de poder cumprir a mesma coisa. Não em Inglaterra, quem sabe noutro sítio, mas um bom lugar no campeonato mundial é sempre muito bom. O pai Pedro Paes, quando olha também para estes sonhos que a Maria vai tendo, como é que os encara? Minha carteira até se arrepia. Não, isto. Encaro-os com força e desde que seja o sonho dela, eu faço as forças dela e tento acompanhá-la, porque o campeonato das danças esportivas, danças de salão, não é um campeonato barato, nem para nós pais, nem para a Casa do Benfica. A Casa do Benfica vê-se com algumas dificuldades, porque atualmente o professor, numa última reunião, o professor dela disse uma coisa que é verdade da realidade das danças de salão em Portugal. As danças de salão, hoje em dia, é um desporto de ricos praticados por pobres e tem 100% de razão. E nós vimos com alguma dificuldade, inclusive a Casa do Benfica. É como tudo, ainda há pouco nós falávamos de rádio, da questão da rádio, e quem faz por gosto não cansa, não é assim, Paulo? Às vezes não é fácil. Próximo. Quanto é que custa, por exemplo, um vestidinho para a Maria, para as danças de salão? Posso dizer que a preparação deste campeonato, porque nós ainda não temos uma certeza, mas temos uma noção daquilo que pode custar, mas posso dizer que esta preparação deste meio ano, entre aspas, participação no campeonato, custou-nos cerca de 500 euros, só este meio ano. O ano que avizinha, sei que vou apostar muito mais do que isso. Lá se vão as férias no Algarve. Pois, devemos ter que fazer abdicações dessas. É karaoke com fartura para pagar. Venha festas, casamentos, batizados para pagar as danças da Maria. E é bom manter essa boa disposição que tu tens, não é? Claro que sim. Faz toda a diferença nos teus espetáculos. É os nossos filhos também. Já agora, quem queira conhecer o Pedro Paes Karaoke, o que é que deve fazer? Ir ao Facebook e Pedro Paes Karaoke ou Pedro Paes aparece logo. Portanto, se faz favor para fazer o patrocínio aqui das danças de salão da Maria, o patrocínio, e ir até ao Pedro Paes Karaoke, que de facto é um animador espetacular que nós temos em Montemor e que muita gente já o conhece, não só de Montemor, mas aí por esse país fora. Maria, o que é que sentes quando danças? É a paixão profunda. Desde que comecei a dançar, que sei que é aquilo que eu quero, e quando danço é quando eu me sinto em paz. Isso, para os estudos, trouxe também alguma bagagem em termos de tranquilidade, confiança, por exemplo, nas apresentações orais? Exato. Quando era mais nova eu tinha algumas dificuldades em falar para as pessoas, mas depois quando comecei a apresentar-me em atuações e isso tudo, senti que quando estava a falar, por exemplo, em apresentações portuguesas, tinha muito mais facilidade porque já estava perante público mais vezes. Quem gostasse de praticar danças de salão, qual era o conselho que lhe deixavas? Procurar bons professores, porque se nos esforçarmos muito, conseguimos alcançar. E o que é que já sentes pelos treinadores, pelos professores Miguel Nabeto e Cláudio Jesus? São duas grandes pessoas com um grande coração e que se esforçam muito por nós. Estão lá, eles são da Azambuja, que é perto de Santarém, e eles todas as terças e quintas fazem questão de virem a Vendas Novas para nos dar aulas. O que é, de facto, também pela paixão. Exato. Aquele amor à camisola que hoje em dia é menos comum, mas que também é importante alimentar. Maria, não sei se o Pedro gostaria de acrescentar alguma coisa. Eu só gostaria, porque acho que falta aqui também fazer um agradecimento também à Casa do Benfica de Vendas Novas, porque aposta nestes jovens e de uma forma que começou em atalho brincadeira. Eles inclusive já têm taças de há muitos anos atrás, quando começaram como Casa do Benfica ainda nos Correios. Eles depois agora voltaram a pegar neste projeto e estão agora com muito bom gosto e com uma força grande, com o apoio do município inclusive. Eles estão com uma grande força a apostar nestes jovens. Já há mais grupos em preparação, já há mais umas All Girls também já em projeto também, já temos mais pares nas mais vertentes categorias. Temos que agradecer também, no fundo, à Casa do Benfica por apostar neles. O nosso aplauso forte à Casa do Benfica de Vendas Novas, que também é o albergue destes sonhos em Vendas Novas. Exatamente. E também deixar aqui o apelo às empresas de vendas novas e não só, para que
apoiem aqui estes jovens. Estamos no sul, no norte, as empresas chocam umas com as outras para apoiar as danças de salão. No sul temos uma grande dificuldade, mas eu acho que a Casa do Benfica vai lutar por isso e acho que vai surgir uns apoiozinhos aí pelo meio e pronto. E tudo se há de concretizar. Tudo há de se concretizar, exatamente. Maria, as danças de salão, as danças desportivas, vai até que idades? 40, 42 dá? Não. Não? Porquê? Vai até, se calhar, 90. Já temos pares com 60, 70, 80 anos. Exato. Houve assim algum par desses mais séniores que ficaste embasbacada a ver? Sim, tenho 2 amigos que participam nos Seniors Open, que fazem standard, que são 2 senhores que fazem parte da escola dos alunos da Polo. São os 2 muito simpáticos e dançam muito, muito bem. Viste com a idade deles a dançar? Claro que sim. E daquela forma, quem me dera. Então, olha lá, e achas que não era de convidar os teus pais para fazerem um par nas danças de salão? Sim, eu já disse várias vezes. Agora, depende deles. Fazemos assim, eles agora fazem o patrocínio para ti, daqui a uns anos fazes tu o patrocínio para eles. Exato. Está combinado? Pode ser. Muito obrigado à Maria Paes, muito obrigado ao Pedro Paes por este pedaço de tarde aqui na Rádio Nova Antena, em que falámos daquilo que é a tua paixão, Maria, e aquilo que é também a presença fantástica destes pais a ajudar-te e eles adoram também o teu percurso e espero que concretizes os teus sonhos, continues a lutar por eles e que realmente o sonho, a imaginação seja o limite para aquilo que queiras concretizar. Obrigado, nós também pelo convite, Paulo. Aqui fica então esta conversa com Maria Paes e o Pedro Paes, que veio acompanhar a filhota aqui na Rádio Nova Antena.